Bom, vamos lá, eu vou fazer questões aqui de inquérito policial e ação penal. Primeira questão aqui sobre ação penal privada. Ação penal privada, modalidade de procedimento criminal, cuja iniciativa de exclusividade da vítima. Bom, acho que essa parte aqui está errada. Observável apenas quando o cometimento de crimes contra a honra e dignidade sexual. Ocorrerá a preempção do direito de ação quando o requerente se abster de fazer pedido condenatório. Aqui acho que está certo. É o famoso CAD, prazo para exercício do direito de queixa de 6 meses. Bom, acho que essa 2 está errada. 3 e 4. Não tem isso aqui. Consumação do delito. Não, não é da consumação do delito. Então essa aqui também está errada. Sei que a 3 está certa. Então eu vou eliminar todas as outras. Então eu vou pela 2 aqui, pela C. Então é por causa disso. Então é isso mesmo. Essa parte aqui está errada. Com relação à ação penal, perdão concedido a um dos querelantes aproveitará todos os autores remanescentes. Perdão do ofendido, ato extintivo do processo criminal, assim como renúncia a ato unilateral, pois depende da aceitação do autor. Lembrando que eu estou fazendo essas questões pelo TEC Concurso, plataforma de questões. Com relação à ação penal, o MP em relação à ação penal. Bom, vamos lá. Bom, eu lembro que o perdão concedido a um dos querelantes, ou a renúncia. O MP, não. Bom, o perdão concedido a um dos querelantes aproveitará todos, autores remanescentes. Perdão do ofendido, ato instintivo do processo criminal, pois depende da citação do autor. O perdão precisa é ato bilateral, que precisa do outro para que produza efeito. A renúncia não. Então essa aqui está errada. O MP em relação à ação penal privada atuará como espécie. Acho que está certo. O MP na relação pública condicional requisição. Nesse caso, o parquet é obrigado a oferecer denúncia. O MP na ação penal pública condicional requisição. O MP na relação. Caso ocorre a preempção no caso de inércio do querelante deixando de problema durante 30, que é 60 dias, eu acho. 60 dias. Estou na dúvida nessa questão aqui. Perdão concedido a um dos querelantes aproveitará a todos os autores. Vou na D. C. Tem aqui uma resposta e tem aqui no fórum. A maioria foi na A como eu. Então vamos lá. Há um dos querelados. E a questão falou do querelantes. Pegadinha, né? Perdão concedido a um dos querelantes aproveitará todo sem que produza todavia efeito em relação ao que recusar. É aquilo que eu falei, né? Que é ato bilateral, você precisa do perdão do outro. Quer dizer, você precisa que a pessoa aceite.
aceitação do autor do crime. Eu coloquei essa daqui. É obrigado a oferecer denúncia. Independência funcional, isto é, após uma análise técnico-jurídica da requisição, o membro do parque irá decidir se oferece ou não a denúncia. Acabei me confundindo com isso. Discriminação pública, essa será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do Ministro da Justiça. Mas ele não fica vinculado, ele não fica obrigado. Aqui eu também errei. Nada a ver do que eu falei. Não ocorre o instituto da preempção nos casos de ação penal privada subsidiária da pública, segundo dispõe o trecho da obra. Nas hipóteses de ação penal privada subsidiária pública, no caso de negligência do querelante, o Ministério Público retoma a ação como parte principal. O próprio artigo 60 do CPP, de que trata a prescrição, reforça esse entendimento a dispor que se considera perempta a ação penal somente nos casos em que isso procede mediante queixa. Então, aqui a questão falava de subsidiária da pública, e nesse caso não vai ocorrer a perempção. Vai para frente. Quer saber a questão incorreta. Pode ser processada em relação aos crimes de autoria coletiva ocorridos no seio de pessoa jurídica. Questãozinha que eu não manjo muito. Pode ser processada a denúncia vaga e genérica, cabendo exclusivamente a instrução processual, debate definitivo. Bom, essa questão aí para mim está errada. Não existe denúncia vaga e genérica. Tem que ser certa, né? A denúncia não precisa minuciosamente descrever a conduta de cada um dos acusados. Bom, mais ou menos. Não é inepta a denúncia que atribui a prática de fato penalmente típico. Nos crimes de autoria coletiva, dada a complexidade da ação criminosa, torna-se displicente a descrição pormenorizada da conduta dos denunciados, admitindo-se a exposição relativa à ampla. Bom, quer saber incorreta. Nossa, eu vi 3 aqui incorreta. Pode ser processada denúncia vaga e genérica. Eu vou na A. Não está certo. Vou passar porque o negócio é fazer as questões. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser editada pelo Ministério Público. Quando a ação penal for privada do ofendido, poderá... Dez dias. Rapaz, me deu um branco geral agora, hein? Meu Deus do céu. O prazo para aditamento da queixa será de 3 dias, contada a data que o órgão ministerial recebeu os autos, se este não... Bom, sei que essa 4 está certa. Não poderá desistir da ação penal. Certo também. A queixa, ainda quando a ação penal poderá ser editada pelo Ministério Público, a quem intervirá em todos os termos subsequentes do processo. 2 também está certa. Então acho que é só a 3 que está errada. Vamos na B. Aí, errei. Deu um branco esse negócio de prazo aqui. Prazo para oferecimento de denúncia eu confundi com prisão preventiva. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado a data que o órgão do Ministério recebeu os autos de inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Então, 5 dias preso, 15 dias solto, para oferecer denúncia.
confundir com assinar a opção correta acerca da ação penal. Os crimes de ação penal pública condicionada à representação, o ofendido poderá retratar-se até o oferecimento da denúncia. Então tá certo, ele pode se retratar até o oferecimento da denúncia. Não é permitida a intervenção? Pode sim. Entre os princípios que regem a ação penal pública, indisponibilidade, no caso, né? A divisibilidade consiste nos princípios que regem a ação penal privada. Vou na... exatamente. Pode, até o oferecimento da denúncia, ele pode se retratar. Depois que ofereceu, já era. Aqui eu acho que ainda é disponibilidade, não é permitida a intervenção? Pode sim. Isso aqui eu não sei explicar. Se tratando de crimes de ação penal pública incondicionada, nenhuma hipótese será permitida ao fim de intentar ação privada. Vamos lá. Arquivado o IP, a decisão judicial a pedido do MP permite-se o ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública quando a vítima a representação concedida, condição de procedibilidade da ação penal. Bom, isso aqui eu não estou na dúvida. Feita a proposta de ação penal, suspensão condicional do processo pelo MP, o acusado deverá declarar imediatamente se aceita ou não, pois não lhe é permitido postergar para o momento ulterior ao recebimento da denúncia. A decidência da ação penal profissionalmente poderá ocorrer até a aprovação da sentença condenatória. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, mesmo que haja recusa, que eu tenho certeza que está errada. A representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada exige formalidade, não podendo ser suprida pela manifestação expressa. Não, pode, que será reduzida a termo. Não. Existe uma... Aqui está errada também. Bom, vou nascer. Nossa. Credo. Acabei de falar dessa questão. A renúncia é ato bilateral, o perdão não. Na verdade, cara, nossa, me deu um branco. Esse primeiro vídeo está sendo tenso. Não existe formalidade. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poder mediante declaração escrita. A representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não existe formalidade. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais mediante declaração escrita ou oral feita ao juízo, ao órgão do Ministério Público ou o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Então é isso mesmo. Perdão é ato bilateral, para ficar claro. Perdão é ato bilateral e renúncia é unilateral, de modo que só terá efeito em relação a cada parte se houver aceitação. Então, a pessoa representou contra ela, contra outra pessoa, e aí ela
quis perdoar. E tinha vários réus, né, vários querelados. Aí nesse caso, apenas aquele que recusar vai ter continuidade, né? Então, o ofendido poderá ingressar com tal ação subsidiada fizendo. Não se admite ação penal privada subsidiária nos casos. Em outras palavras, não se admite ação penal privada subsidiária nos casos em que o Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito policial. Nesse caso, o MP atuou. Ele entendeu por não ajuizar ação penal, mas não ficou inerte. Assim, arquivado o MP por decisão judicial, o pedido não permite o juizamento da ação. Copiou até o erro aqui, ó. Não é uma besteirinha, mas o ajuizamento da ação penal privada subsidiária pública quando a vítima se sentir lesada. Cara, só errei coisa que eu já sabia. Vamos escolher aleatoriamente. Considere que a autoridade policial de determinado município tenha concluído o inquérito e o tenha remetido ao Poder Judiciário no prazo legal. Considere que a autoridade judiciária tenha determinado o arquivamento do feito por falta de elementos para instauração da ação penal. Não, questão errada. Ele pode retomar se tiver notícia de outras provas, né? A autoridade poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. O inquérito policial realizado por delegacia incompetente em razão de sua circunscrição. Não sei. Vou botar errado. Na verdade, ainda que uma investigação tenha sido presidida por autoridade policial que não detinha atribuição para fazê-lo, peça informativa de valor probatório, trata-se de mera irregularidade, então pode. Eventuais nulidades ocorridas no curso do inquérito não contaminam subsequente ação penal. A ação penal privada não pode ser ajuizada por pessoa jurídica. Questão de 99. Eu não sei. A ação penal privada não pode ser ajuizada por pessoa jurídica. Errado. Assim, artigo 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou não se incidente pelos seus direitos. Então, a ação penal privada pode ser ajuizada por... Tá certo. Então, se uma empresa sofrer alguma violação do seu direito, ela pode oferecer ação. Segundo que... Vamos ver o comentário do professor. Uma coisa. No fórum aqui. A questão da OCP, quer saber a alternativa correta. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, independente de notícia de novas provas. Se tiver notícia, a gente acabou de ver essa questão, se ele tiver notícia de provas novas, ele... Participação de membro na fase investigativa acarreta seu impedimento para o oferecimento da denúncia. Não, a gente sabe que o MP ele pode investigar também. Ação penal privada relativa ao crime de lesão corporal é condicionada à representação. Não é mais. Não é mais. Se uma mulher sofreu alguma lesão corporal, é ação penal pública. Ação penal pública. Não é condicionada à representação. A mulher não tem que querer que o ação, né, que o processo penal dê início. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante a queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal. Cara, essa questão aqui, não lembro. No caso de morte do acusado, o juiz somente...
Não, depois eu acho que existem outras maneiras, né? Mas também não sei. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido. Eu vou na D. Mas eu vou. Esse aqui fiquei na dúvida. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa. Eu tinha ouvido alguma vez essa súmula aqui, por isso que eu coloquei. Condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão de exercício de suas funções. Ou seja, se o servidor não quiser representar, ó, Ministério Público, participação do MP na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição para oferecimento de denúncia. Ó, igual eu falei, no caso de um, quer dizer, aqui, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal restante é pública incondicionada. Faltou isso, incondicionada. É pública incondicionada, então, e depende da mulher, né? Se ela quer ou não que a ação se dê início. Vá para frente. No caso de morte, ó, eu até foquei nisso aqui, mas o erro está aqui, ó, excluída a sua culpabilidade. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista de certidão de óbito, depois de ouvido o MP, declarará extinta a punibilidade. Aqui ele está falando de culpabilidade. Extintivo da punibilidade, princípio geral de que a morte tudo resolve. No caso da morte do acusado, o juiz, somente à vista de certidão de óbito, depois... Bom, beleza. Autoridade policial instaurou um inquérito policial em virtude de crimes de lesões corporais leves. Essa questão aqui, você está... Antes, havia entendimento de que nas lesões leves precisaria de representação da mulher, da vítima, mas agora houve uma mudança do entendimento. Eu me lembro, né? Eu não posso botar aqui. Correto afirmar que e depende de representação da vítima, certo? Não precisa mais. Não precisa mais. Vamos ver se alguém menciona isso. Ah, tá. Não, aqui, ó. Eu tô... Bom, 2022, ninguém... Ó, aqui tem os comentários mais antigos, mais recentes, ó. Eu vou ter que pesquisar isso aí, se lesão corporal leve. Aqui, ó, guinha, uma pessoa que... O crime de lesões corporais está previsto no artigo 129 do Código Penal. Tem várias espécies de lesão corporal, veja. Lesão corporal leve, grave, gravíssima, seguida de morte, culposa, decorrente de violência doméstica. Um comentário aqui, vou até dar um... A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica é pública incondicionada. Súmula do STJ 542. A natureza da ação do crime de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico é sempre pública e incondicionada, sem possibilidade de retratação da vítima, não importando em que extensão, lesão grave, gravíssima, dolosa ou culposa. É esse aqui. Esses outros comentários aqui, eles estão
desatualizados, né? Sobre a ação penal. O inquérito policial é indispensável para a propositura da ação penal pública incondicionada. Não, a gente sabe, né? Isso aqui eu sei que não depende de inquérito. Se o Ministério Público tiver provas, né? Vamos dizer que houve ali no âmbito da administração pública, né? Prefeitura, por exemplo, tem lá provas, né? Foi feito por sindicância em relação a algum servidor que ele praticou crime e já tem todas as provas ali produzidas. Não dispensa o inquérito, não precisa. Então, o inquérito é dispensável, não indispensável. Na ação penal pública condicionada à repressação, sendo esta ato personalíssimo do ofendido, extinção da punibilidade. Se o querelante deixar de... Então, essa está errada. Se o querelante deixar de promover... Eu acho que são 30 dias, não são 15. A queixa, ainda quando a ação privada do ofendido, poderá ser editada pelo Ministério Público. Não, aqui é só se o querelante se manter inerte, se mantiver inerte no caso. O ofendido decairá no direito de queixa, cometimento não, do dia que, cometimento do ato ou do dia que ele souber. Não, no dia que ele tiver ciência. Porque, por exemplo, ele pode ter sido furtado e ele não sabia. Então, a partir do momento que ele sabe que ele foi furtado, começa a contar o prazo de 6 meses. Vamos botar, né? O furto, no caso, não vai... Nesse caso, seria um exemplo de... ele foi ameaçado, vamos botar. Mas ele não recebeu uma ameaça escrita através de papel e, sei lá, escrita há 9 meses. Aí ele fica sabendo 9 meses depois. Começa a contar o prazo a partir do momento que ele sabe. Ele pegou lá e leu. Ação penal pública continuada morte. Pô, bem sedutora essa aqui. A sua morte acarreta automática extinção da punibilidade do acusado. Então é a B. Não, D. A queixa ainda quando... Poxa, essa questão... né? Tava cristalino aqui que era essa. Mas eu errei, né? Fazer o quê? Na B. O que tem errado nessa B? Nossa, não. Errei. Falta de atenção. Sendo ato personalíssimo do ofendido. Aqui está dizendo que esse direito passa para o cônjuge, ascendente e descendente, irmão. Está descrito aqui, ó. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o famoso CAD, né? Vamos para a próxima. Cara, errei 5 questões. Questões ainda que eu poderia ter... Não estavam difíceis. Errei porque falta de atenção mesmo. E estudar mais, né? O Ministério Público ofereceu denúncia de crime de ação penal pública incondicionada, porém, antes que a inicial acusatória fosse recebida pelo juiz, a vítima compareceu à vara criminal afirmando perdoar. Você vê que essa questão de perdão, ela é direto. Eu estou escolhendo questões aleatórias aqui, tem uma modalidade de questões aleatórias e tem a questão subsequente, né? 1, 2, 3, uma atrás da outra. E direto cai esse tipo de questão sobre perdão.
E aí aquilo, perdão é ato bilateral e a renúncia é ato unilateral. Então, aquele que recusar o perdão, quer dizer, que recusar o perdão, o processo continuará. Mas se ele perdoar um, ele tem que perdoar a todos. Então é isso que você tem que ficar em mente. Ofereceu denúncia pública incondicionada. Porém, antes que a inicial acusatória fosse recebida pelo juiz, a vítima compareceu à vara criminal afirmando perdoar. Mas a gente sabe que essa questão de perdão é crime, né? A manifestação da vítima não viabiliza a continuidade da ação penal. Acho que sim. O Ministério Público deve desistir. Não, o Ministério Público não desiste. Desiste nunca. Houve retratação, impedindo o recebimento da denúncia. Bom, vamos na A. É A mesmo. Ó, o juiz deve receber a denúncia, em seguida conceder. Não, o juiz não concede perdão judicial assim. O perdão da vítima obrigatoriamente extingue a punibilidade do réu. Não. Houve retratação. Também não. Com relação à ação penal exclusiva, privada, exclusivamente privada, assinale a opção correta. 35 minutos só fiz 13 questões, errei 5, acertei 8. Operando-se a morte do ofendido, não é cabível a sucessão processual. É cabível sim, a gente acabou aqui de ver que CAD, né? O cônjuge, ascendente, descendente e irmão ou irmão. O promotor de justiça não tem legitimidade para editar a queixa ou intervir nos atos subsequentes do processo. Tem legitimidade sim. O direito da ação pode ser exercido pelo ofendido, não sendo cabível intervenção de representação legal. Pode sim, o MP, através do MP. O ajuizamento da queixa-crime e não demandada na presença do advogado. Ó, de novo aqui, ó. A gente viu lá atrás, umas 5 questões atrás, se a pessoa jurídica poderia. Você vê como as questões se repetem. Aí fica fácil, né? Mais uma. Questão da FCC, analista do Ministério Público. Ciente de que Maria, sua conhecida, havia sido vítima de crime de ação penal privada, José compareceu ao distrito policial e protocolou requerimento, pedindo a instauração de inquérito policial. Ó, ciente de que Maria, sua conhecida, havia sido vítima de crime de ação penal privada, José compareceu ao distrito e protocolou requerimento pedindo a instauração de inquérito policial. Bom, eu sei que a vítima, ela mesma, ela tem que ir lá representar, não pode transferir a terceiro, a não ser que ela faleça. Não deverá instaurar o inquérito face à ausência de requerimento de Maria ou de quem tem qualidade para representá-la. Deverá instaurar um inquérito em razão da existência de pedido formal expresso da pessoa interessada. Poderá instaurar um inquérito, mas não poderá proceder ao indiciamento. Só deverá. Bom, vou na A. Tem uma história aí de que a questão A, ela assim, é chamariz. Ela parece que está muito certa e para as pessoas que têm preguiça, né? Às vezes você está lá fazendo a prova de concurso, você tem preguiça de ler as outras questões e a A está parcialmente certa. Eu ouvi alguém dizer que a FCC faz muito isso. Coloca a questão A parcialmente certa, com muitos elementos da questão certa, só que a resposta está nas outras alternativas. Justamente para pegar essa galera que tem preguiça de ler as questões. Eu mesmo aqui, ó, né, li a questão aqui, você já fica até com preguiça de ler. Mas a gente sabe que tem que ler todas as questões para poder fazer uma boa prova, né? E evitar cair
nessas pegadinhas. Princípio segundo o qual a queixa deve abranger todos os autores, coautores e partícipes do fato criminoso, desde que identificado o denominado princípio da intranscendência, né, gente? Eu acho, né? Indivisibilidade. Ai, caramba, indivisibilidade. Não, não sabia. Por que eu botei intranscendência? Porque intranscendência você não pode ultrapassar da pessoa ali que cometeu o crime. Tem que ser a pessoa, não pode. Me confundi com isso, mas realmente não. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Está aqui no artigo 48 do CPP, a resposta. A queixa contra qualquer dos autores, então queixa já liga com indivisibilidade, não tem nada a ver com intranscendência. Vamos ver aqui, tem algum macetinho, geralmente os caras colocam uns macetinhos bons aqui no fórum, inclusive melhores que de alguns professores. Ó, princípio da indivisibilidade se aplica à ação penal privada, pois o ofendido não pode oferecer queixa apenas um dos possíveis autores. Majoritariamente, quanto à ação penal pública, a doutrina entende existir o princípio da divisibilidade, visto que o MP pode decidir qual o melhor momento para denunciar um ou outro. O inquérito policial, aqui, ó, como as questões antigamente eram até isso, ó, até menor eram as questões. O inquérito policial pode ser instaurado de ofício, independente da espécie de crime. Acho que não, porque temos que de representação, né? Ó, será mediante requisição da autoridade judiciária do Ministério ou a requerimento do ofendido. Os crimes de ação penal pública. Então, o delegado, né? A autoridade policial. Portanto, o inquérito só poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes de ação penal pública. Não há previsão legal de início de inquérito policial nos crimes de ação penal privada. Pô, escrivão de Polícia Federal. Só que naquela época também, né? 20 e poucos anos atrás, não tinha técnico, não tinha cursinho direito, não tinha nada. Vamos escolher aleatório. Ó, tem uma modalidade aleatória. Posso ir. É só olhar aqui, ó, 352, 53, ou ir pulando, ó, 211, 200, aqui, ó. 511, 753, ou subsequente, 6, 27, 28. Várias questões. E eu escolhi aqui só questões de inquérito policial e ação penal. Ó, inquérito policial e ação penal. Vamos lá, inquérito policial. O inquérito policial, uma vez instaurado, deve ser concluído no prazo de 10 dias. Quase não vi questão de inquérito policial. Aqui tem o índice que eu posso. 367 questões de inquérito e 402 questões de. Aqui tem as estatísticas. Mas vamos fazer as questões. Um inquérito policial, uma vez instaurado, deve ser concluído no prazo de 10 dias. Foi isso aí que eu me confundi lá atrás. Com oferecimento de denúncia. Confundi essa questão aqui com com oferecimento de denúncia de 5 e 15 dias. O inquérito policial, uma vez instaurado, deve ser concluído no prazo de 10 dias, se o réu estiver preso, e de 30 dias se responder solto, podendo esse prorrogado, caso de necessidade pela autoridade que presidiu o inquérito, quando se tratar de casos de alta complexidade ou houver questão. Esse tipo de questão geralmente não é difícil. Só que eu não sei se é o primeiro vídeo que eu estou fazendo que está me batendo um branco. Eu sei que pode ser prorrogado, só que eu não sei se é em caso de necessidade ou se ele precisa pedir. Eu lembro que ele precisa pedir,
para, né, pedir ao juiz para prorrogar, quando se tratar de causa de alta complexidade ou se houver pluralidade de indiciados. Vou botar errado, ainda mais sendo CESP. É isso mesmo. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando o prazo nessa hipótese a partir do dia que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, ou seja, ele tem esse prazo aí, ele encaminha para o juiz o inquérito, depois o juiz encaminha para o MP. Claro que na prática já vai direto para o MP, aí o MP concede o prazo, mas ele acabou o prazo, ele encaminha para lá, pelo que a gente vê aqui, ó, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Então, verificada a impossibilidade de conclusão do inquérito policial dentro do prazo do artigo 10, caput do CPP, e estando o investigado solto, a autoridade que preside o inquérito deverá proferir despacho que faça constar as razões da demora e as diligências pendentes para, em seguida, remeter os autos para o juiz competente, solicitando prorrogação do prazo. Então, caso pela própria autoridade, então ele não pode ficar ali prorrogando o prazo ele mesmo. Ele tem que pedir bênção ao juiz. Uma outra de inquérito. O inquérito policial é o procedimento administrativo público, não podendo a autoridade policial a ele conferir sigilo, sem que haja prévia determinação judicial de segredo de justiça. A gente sabe que pode, cara. Pode. Tem um crime sexual público, administrativo público, não podendo a autoridade a ele conferir sigilo, sem que haja prévia determinação judicial. Está perguntando de uma forma diferente. Bom, errado. Poxa, se ele vê ali que é uma situação de crime sexual ou crime envolvendo a honra de alguém, crimes contra a honra, ele pode, cara. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. É direito do defensor. Aqui está falando de... Beleza. A autoridade poderá mandar arquivar os autos de inquérito se verificar que há causa de... Essa questão aqui, a autoridade nunca pode mandar arquivar. Ele encaminha para o MP e o MP pede o arquivamento. Porque ele pode ali, cara, ele pode ali beneficiar alguma pessoa. Vamos ter que ter um conhecido, ou um conhecido de conhecido. Aí cai na mão dele essa apuração de um fato criminoso. Ele não pode arquivar. Ele encaminha para o MP e o MP manda arquivar. Errado, então. Não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Questão batida. Questão de escrivão. CESP. Acertei 14. Tinha que ter acertado bem mais, né? Mas tá bom pelo primeiro dia. Joaci foi preso em flagrante pela prática de determinado crime. A gente sabe que não. Permitido ao delegado divulgar na mídia os detalhes da investigação, inclusive a versão de Joaci de que a vítima forjou o flagrante. Não, eu acho que não, né? Sempre que a gente vê aí um delegado concedendo entrevista, ele sempre fala, não posso, ainda a gente está investigando, papapá. Tem uma carambada aqui, ó. O IP é sigiloso e não é público. O que é público é ação penal. Comentário aqui, ó.
o inquérito é sigiloso. Em relação à investigação policial, veiculação de notícias a respeito de sua instauração pode levar à ocultação ou destruição de provas por alguns interessados, atrapalhando e impossibilitando o bom êxito das investigações. Pode ainda causar dano moral e econômico de difícil ou impossível reparação à pessoa do investigado e seus familiares, bem como à vítima. Mais uma questão de inquérito. Fiz 21 questões, né? 49 minutos que estamos aí. Vamos ficar até uma hora aqui de fazendo questões. Não é inquérito policial, não é processo, mas procedimento informativo destinado a reunir elementos necessários à apuração da prática de uma infração penal e da respectiva autoria. Para mim está correta. A autoridade policial não tem atribuições discricionárias, tem sim, dependendo da execução de cada ato, de prévia autorização. Imagine você pedir a cada ato praticado precisar de uma autorização do vou ouvir essa pessoa, quero ouvir a fulano, depois ciclano, não tem como. Então tá errado essa 2. Já vai marcando aqui a 2. Tá errado, é erradíssimo. A 1. Rapaz, ó. A 2 está correta. Quer dizer, tá errada. Não tem, a resta é erradíssima. Em decorrência do princípio da transparência dos atos administrativos, a autoridade policial não poderá determinar que tramite em sigilo. Já imaginou? Elimina aqui. Não tem atribuições discricionárias. Está errado. Dependendo da execução de cada... De novo. Então é só 1, galerinha. Mais uma de inquérito. Do despacho que indeferiu o inquérito do ofendido, indeferiu o requerimento do ofendido de abertura de inquérito, caberá recurso administrativo ao juiz corregedor da comarca. Não, é o chefe de delegado, chefe do delegado, alguma coisa assim. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, ainda que contraria a moralidade. Não pode contrariar. Imagine você reproduzir né, não tem nem como crime sexual, um ato de um crime envolvendo não fugiu a mente agora. Moralidade pública. Beleza. O inquérito nos crimes em que a ação penal pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Letra de lei isso aqui. Está na lei. A autoridade policial mandará arquivar os autos? Não pode. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos, somente será permitida quando o interesse a gente sabe que incomunicabilidade não pode, cara. A Constituição está lá dizendo que não pode. Então é a C. Vamos até olhar aqui, ó. Existe clara divergência sobre a constitucionalidade da incomunicabilidade do preso, visto que a Constituição não admite nem mesmo situações de exceção o estado de defesa. Essa norma aqui, para mim, não foi recepcionada pela Constituição, dado que esse código, né, é de 1941. Ninguém comentou? Bora. A oficialidade significa a atividade das autoridades depende de qualquer espécie de provocação. Atividade não podendo ficar a cargo de particulares. Disponibilidade. Isso aqui, inquisitividade, significa que após sua instauração, o IP não pode ser arquivado pela autoridade policial.
Não pode ser, mas não tem a ver com inquisitividade. Inquisitividade quer dizer que não tem contraditório, nem ampla defesa. Indisponibilidade quer dizer que ele não pode escolher entre um e o outro. Ele tem que agir. É indisponível. Deve conduzir sem observância. Está errado. A autoritariedade. Nunca nem vi isso. Impõe a presidência do IP à autoridade pública. Não, acho que não, né? Você que é uma atividade investigativa. Eu vou na A. Rapaz, tá aí, ó. Autoritariedade. Tapa na cara. Quantas pessoas acertaram essa questão? Ó, bastante gente errou. 51% de pessoas erraram. Ó, B. A B e a D foram as que mais. A B. O que era B? Eu botei na A. Nossa, errei. Tipo, errei feio. Então, é a D. A autoritariedade impõe a presidência do IP a uma autoridade pública. Vamos ver o que o professor falou. É exercida por órgãos oficiais do Estado. Tá aí, ó. Oficialidade significa que a persecução penal é exercida por órgãos oficiais do Estado. Não pode, sim, qualquer um. A oficiosidade diz que, em regra, a autoridade policial ministerial geral de ofício. Vamos ver o que a galera pôs aqui. Oficialidade, feito por órgãos oficiais do Estado. Oficiosidade. Em regra, delegado e MP agirão de ofício. Indisponibilidade. O delegado não pode arquivar. Inquisitividade. Ó, vou dar um joinha aqui pro The Monk, que botou um comentário muito bom aqui. Sucinto, direto ao ponto. Sem contraditório ou ampla defesa, exceto em caso de expulsão. Autoridade. Não falou de autoritariedade. Nome estranho, né? Autoritário, me lembra autoritário, mas. Alcança o juiz, promotor, advogado, escrito. Inquisitivo, sem contraditório. Bom, é isso. Vamos lá, mais uma. O ato da autoridade policial de imputação a alguém da prática de ilícito penal nos autos do IP denominado indiciamento. Indiciamento. Questão da FGV. FGV, o bicho pega. Sempre questões bem elaboradas, confusas e que exigem mais de um tipo de conhecimento. Paulo foi vítima de um crime de difamação, esse de ação penal privada. Em 1º de dezembro de 2017, ocasião em que recebeu uma carta com conteúdo criminoso. Diante disso, compareceu no mesmo dia em sede policial, narrou o ocorrido e demonstrou interesse na investigação da autoria delitiva. No dia 14 de dezembro de 2017, foi elaborado o relatório conclusivo, indicando que Maria e Marta agiram em comunhão de ações e desígnios e eram as autoras do delito. Paulo procura Mariana, que era sua ex-companheira, para esclarecimento sobre o ocorrido, ocasião em que os dois se entendem e retomam o relacionamento. Em relação a Marta, porém, Paulo ofereceu queixa-crime em 13 de junho de 2018, imputando-lhe a prática do crime do artigo 139 do CP. Com base apenas nas informações narradas, ao analisar o procedimento em 15 de junho de 2018, o promotor de justiça deverá opinar. Vê que é uma questão cansativa, cara. Envolve perdão, envolve aí prazo decadencial. Com base apenas nas informações narradas, ao analisar o procedimento em 15 de junho de 2018. 15 de junho de 2018, caramba. Muito tempo depois.
Vamos lá, vou ler fazer essa questão aqui em silêncio. Ou seja, ele ofereceu só em relação a um, né? Primeiro ponto. E concedeu perdão. Só que a gente sabe que não pode conceder perdão a apenas um. E aí envolve questão dos 6 meses. Então, com base apenas nas informações, vamos lá. Não recebendo a queixa em face de Marta, uma vez que houve decadência. Recebendo a queixa em face de Marta, uma vez que a mesma foi oferecida dentro do prazo legal, nada mais. Aí que tá. Renúncia ou perdão. Não recebendo é C ou D. Para mim é C ou D. Não recebimento da queixa em face de Marta, diante da renúncia ao exercício do direito de queixa em favor de Mariana. Mariana era ex-companheira dele, né? Ele quis poupar ela. Não recebimento de queixa em face de Marta, uma vez que houve perdão do ofendido. Aí que tá. Como é que eu sei se é perdão ou... Vou botar aqui. C. O que a galera botou? Ó, aqui ó. Comentário bom. Cuidado para não confundir confundir o perdão que foi dado por Paulo para a sua ex-namorada Mariana, retomando o namoro. Geralmente fazem isso para embaralhar a cabeça do candidato na hora de pessoa. Eu me confundi mesmo, marcar para letra D. A questão é que quando Paulo desistiu de propor ação penal privada em face de Mariana, e o seu ato aproveitou a Marta. A questão trata de renúncia. Guardem isso. Ó, é igual eu. Eu sei que muitas pessoas aqui podem estar num nível muito avançado, mas quando eu iniciei meus estudos eu errava isso direto. Portanto, estou dando esse bizu. Vamos dar uma moral pro cara aqui. O que está acontecendo então? Ele não ofereceu, vamos voltar lá na questão. Ó, ele ofereceu queixa-crime em relação a uma pessoa só. E, com relação a outra pessoa, houve renúncia no caso, então, né? É isso que tem. E ele está falando que a questão é, quando Paulo desistiu de propor ação penal privada em face de Mariana, o seu ato aproveitou a Marta. A questão trata de renúncia. Guardem isso. Então, deixou de propor ação penal privada em face de alguém, tinha duas, deixou em face de um, houve renúncia antes do oferecimento da denúncia. Perdão, depois do oferecimento da denúncia, da queixa. Perdão, depois do oferecimento da queixa. Era isso também minha dúvida. Como é que eu sei? Tá aí, ó. Depois do oferecimento da queixa. Beleza. Vou parar por aqui.
Então foram essas questões aí, fiz 26 questões, já está 1 hora, já está muito longo. E acertei 18, tenho que melhorar muito, errei 8, mas fica aí o aprendizado.